Questão 5. Existem inúmeros tipos de extintores de incêndio que devem ser utilizados de acordo com a classe do fogo a se extinguir. No caso de incêndio envolvendo líquidos inflamáveis, que eles chamam de classe B, os extintores devem ser à base de pó químico ou dióxido de carbono, CO2. São recomendados, enquanto que os extintores de água devem ser evitados, pois podem espalhar o fogo. Item A. Considere um extintor de CO2 cilíndrico de volume interno 1800 cm3, que contém uma massa de CO2 de 6 kg. Tratando o CO2 como um gás linear, calcule a pressão no interior do extintor para uma temperatura de 300 graus Kelvin. Dados: constante R 8,3 Joule/mol Kelvin e a massa molar do CO2 44 gramas por mol. B. Suponha que um extintor de CO2, similar ao do item A, completamente carregado, isolado e inicialmente em repouso, lance um jato de CO2 de massa 50 gramas com velocidade de 20 metros por segundo. Estime a massa total do extintor e calcule a sua velocidade de recuo provocada pelo lançamento do gás. Despreze a variação da massa total do cilindro decorrente do lançamento do gás. Letra A. Resolução. Trata-se apenas de aplicação da equação de Clapeyron, PV igual a nRT. N é o número de mols pedido, a massa do gás CO2, fornecido, foi dado 6 kg, que eu passei para gramas, vai dar 6 vezes 10 a terceira gramas, e a massa molar também foi fornecida, 44 gramas por mol. Cálculo do número de mol. N vai ser isso, que é esse valor aqui, 6 vezes 10 a terceira, sobre o EMOL também fornecido, portanto vai dar 140 mols. Aí você tem o volume do extintor, 1800 cm3 fornecido, que eu passei para metros cúbicos, deu 1,8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. O N nós calculamos aqui em cima, número de mols. A pressão é pedida, temperatura fornecida 300 Kelvin, e o valor da constante R fornecido também 8,3 joules por mol grau Kelvin. Jogando no Clapeyron, PV igual a nRT, substituindo os valores, foram todos substituídos aqui, pode ver. Então a pressão vai ser esse valor dividido por esse, então a pressão vai dar 1,9 vezes 10 a oitava Pascal. Item B, resolução. Trata-se de uma questão simples que envolve conservação da quantidade de movimento. Como a massa do extintor não foi fornecida, a Unicamp pede muito isso, hein? Você deve avaliar uma massa que esteja dentro de um intervalo razoável. Por exemplo, eu coloquei 20 kg. Utilizando a conservação da quantidade de movimento para avaliar a velocidade pedida, já que o extintor sistema está isolado. Antes de lançar o jato, o sistema está em repouso. Então a velocidade antes é 0. Então eu coloquei aqui para vocês um desenho para facilitar. Então antes, o que você tem? A quantidade de movimento do sistema antes é a massa do CO2 vezes a velocidade do CO2, mas a massa do extintor vezes a velocidade do extintor. Mas ambos, o CO2 e o extintor, estão parados, velocidade 0. Então a quantidade de movimento do sistema antes de lançar o jato é 0. Depois que foi lançada uma massa de 50 gramas pelo enunciado, que é 0,05 kg, com velocidade também fornecida de 20 metros por segundo, o extintor de massa 20 vai recuar. Então, quando o extintor, o que ele faz? Ele joga o jato para a esquerda com uma velocidade de 20, no caso, como para a esquerda menos 20, que a velocidade ela tem que ser orientada, o extintor vai para a direita. Então o jato vai para a esquerda com uma velocidade em módulo de 20, e o extintor vai para a direita com uma velocidade que ele está pedindo. Então nós vamos calcular a quantidade de movimento do sistema depois de lançar o jato, que vai ser quantidade de movimento do sistema depois, massa de CO2 vezes velocidade do CO2,
mais a quantidade de movimento do extintor. Massa do extintor vezes a velocidade de recuo do extintor. Quantidade de movimento do sistema depois vai ser a massa de CO2 do jato, que está para a esquerda, foi fornecido, 0,05, vezes a velocidade dele para a esquerda, menos 20, mais a massa do extintor, 20, vezes a velocidade com que ele recua para a direita, que está pedindo. Portanto, a quantidade de movimento do sistema depois vai ser menos 1 mais 20 vezes a velocidade do extintor. O princípio da conservação da quantidade de movimento diz que a quantidade de movimento do sistema antes tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema depois. Então eu vou igualar isso com isso, que vai ficar 0 é igual a 0,05 vezes menos 20 mais 20 vezes a velocidade do extintor. Portanto, a velocidade do extintor vai ser 1 sobre 20, que vai dar 0,05 metros por segundo. Então, quando o extintor lança um jato com uma velocidade de 20 para a esquerda, ele vai recuar com uma velocidade de 0,05 metros por segundo para a direita, que é a resposta pedida. Questão 6. Segundo as especificações de um fabricante, um forno de micro-ondas necessita, para funcionar, de uma potência de entrada de 1.400 watts, dos quais 50% são totalmente utilizados no aquecimento dos alimentos. Apenas 50% dessa potência total de 1.400 vai aquecer os alimentos. Calcule o tempo necessário para elevar uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, uma massa de 100 gramas de água. Calor específico da água, 4,2 joules grama-grau Celsius. Item B. A figura abaixo mostra o esquema de um forno de micro-ondas com 30 cm de distância entre duas de suas paredes internas paralelas, assim como uma representação simplificada de certo padrão de ondas estacionárias em seu interior. Considere a velocidade das ondas no interior do forno como sendo 3 × 10⁸ metros por segundo, oitava metro por segundo, e calcule a frequência F das ondas que formam o padrão da figura. Item A. A primeira coisa que nós vamos fazer é utilizar a equação fundamental da calorimetria para calcular a quantidade de energia Q necessária para elevar a temperatura dessa massa fornecida de 100 gramas de água, cujo calor específico 4,2 joules por grau Celsius. Então está em joules de grama, então a unidade da massa está correta. Para fazer essa variação de temperatura de 20 graus Celsius, aumentar disso. Então o que você tem? Massa 100 gramas, calor específico da água 4,2 joules por grau Celsius e a variação de temperatura de 20 graus Celsius. Jogando na equação fundamental da calorimetria, que é igual a mc delta θ, m vezes c vezes delta θ. O m é 100, o c é 4,2 e o delta θ é 20. Então você vai precisar, para aquecer essa água, essa massa de 100 gramas de água, tá, de 20 graus Celsius, você vai precisar usar uma quantidade de calor de 8.400 joules de calor, de energia. Então essa energia é que vai provocar uma variação de 20 graus Celsius na massa de 100 gramas de água dentro do forno. Mas acontece que o enunciado falou que apenas 50% da potência total do forno, que é de 1.400 watts, é utilizada nesse aquecimento. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular 50% de 1.400, que vai dar 700 watts. Então esses 700 watts, tá, que é a potência que vai ser utilizada para aquecer essa água num certo tempo. Então a potência 700 watts, a quantidade de energia que você vai utilizar 8.400 joules e o tempo que você vai gastar para fazer isso está pedido. Jogando a forma da potência, que é a energia por tempo, a potência 700 watts, a energia 8.400 joules, o tempo. Então o tempo que você vai demorar para aquecer essa água
dentro desse forno vai ser de 8.400 por 700, que vai dar 12 segundos, que é a resposta pedida. Item B. No item B, ele está pedindo a frequência das ondas fornecidas que aparecem lá no micro-ondas. Então, ele forneceu a figura. Então, observe na figura que a distância entre as paredes, distância total de 30 centímetros, aqui você vai ter 2,5 comprimento de onda. São ondas estacionárias. Veja bem, isso aqui é um lambda. Acompanhe comigo aqui. Ó. Isso é um lambda, que é o tempo que ela demora para percorrer um comprimento de onda, tá? É a distância que ela percorre, um comprimento de onda. Isso aqui é um lambda, outro lambda e mais meio lambda. Então, na realidade, os 30 centímetros correspondem a 2,5 comprimento de onda. Então, 30 centímetros, 2,5 lambda. Então, o lambda vai ser 30 por 2,5. Então, o comprimento de onda dessas ondas estacionárias do forno vai ter 12 centímetros que eu passei para metro. 12 vezes 10 a menos 2 metros. Para calcular a frequência, a gente vai utilizar a equação fundamental da ondulatória, que é V igual a lambda F. O V ele deu lá no enunciado, pode olhar lá, 3,10 metros por segundo. O lambda, que é o comprimento de onda dessas ondas que nós acabamos de achar, 12 vezes 10 a menos 2 metros, é a frequência pedida. Substituindo no V igual a lambda F, o V por 3,8, o lambda por 12 vezes 10 a menos 2 vezes F, o F vai ser isso por isso. Portanto, você vai ter uma frequência de 2,5 vezes 10 a nona Hz, que é a frequência pedida das ondas que estão dentro desse forno do micro-ondas. Questão 7. No fenômeno de magnetoimpedância gigante, a resistência elétrica de determinado material pelo qual circula uma corrente alternada de frequência F varia com a aplicação do campo magnético H. O gráfico da figura 1 mostra a resistência elétrica de determinado fio de resistividade elétrica. Ele deu a resistividade, tá? Rho 64,8 vezes 10 a menos 8 ohm metro. Em função da frequência F da corrente elétrica alternada que circula por esse fio para diferentes valores de H. A. Como podemos ver na figura 1, o valor da resistência elétrica do fio para F igual a 0 Hz é 1,5 ohm. Pode ver aqui, ó. Tá? Aqui está a frequência. Quando a frequência é 0, a resistência vale 1,5 ohms, 1,5 ohm. Calcule o comprimento L desse fio, cuja área de seção transversal vale A, então ele forneceu a área de seção transversal, 1,296 vezes 10 a menos 8 metros quadrados. Resolução. Trata-se apenas de uma aplicação simples da segunda lei de Ohm, que diz o seguinte, que R é ρL sobre S. Rho é a resistividade, medida no Sistema Internacional em ohmmetro, L é o comprimento do fio, medido no Sistema Internacional em metros, e S é a área de seção reta transversal, medida em metros quadrados. Então, já deu os dados, ele forneceu. A resistência é 1,5 ohm, o Rho ele forneceu 64,8 vezes 10 a menos 8 ohm metro, a área de seção transversal que ele chamou de A, eu chamei de S, 1,296 vezes 10 a menos 8 metros quadrados, e o comprimento do fio L ele está pedindo. Então, jogando na fórmula todos os valores aqui, ele quer o L. Então, vai ficar 1,5 é 50 L, portanto, o L vai dar 0,03 metros, que corresponde a 3 centímetros, que é a resposta pedida. B. Para altas frequências, a corrente elétrica alternada não está uniformemente distribuída na seção reta do fio, mas sim confinada em uma região próxima à sua superfície. Essa região é determinada pelo comprimento de penetração, que é dado por comprimento de penetração é igual a K raiz quadrada de Rho por μr F, em que Rho é a resistividade do fio, F é a frequência da corrente elétrica alternada, μr é a permeabilidade magnética relativa do fio, e K igual a 500, que multiplica a raiz quadrada de MHz por ohm. Mega, hein?
Sabendo que μr varia com o campo magnético aplicado H, conforme a figura 2, e para o particular valor de frequência de 8 MHz, temos que o R é 4 ohms. Calcule o valor do comprimento de penetração para essa situação. Resolução. Inicialmente, a gente deve determinar, utilizando o gráfico 1, a intensidade do campo magnético H que o enunciado forneceu, que o F é 8 MHz, que é 8 vezes 10 a sexta Hz, e que a resistência é de 4 ohms. Então você vem aqui no gráfico 1, tá vendo? Então eu vim aqui, ó, na frequência de 8 MHz, levantei, o R é 4 ohms, então eu descobri que o H é 35 Hz, pelo gráfico 2. Pelo gráfico 1, perdão. Então aqui no gráfico 1, tá? Repetindo, no gráfico 1, a frequência é de 8 MHz fornecida e a resistência é de 4 ohms. Então aqui eu achei o valor do H, que é 35. Aí eu vou no gráfico 2. No gráfico 2, a gente determina a permeabilidade magnética relativa a μr do fio, que é 1000. Veja bem, ó, aqui ó, 35, o Hertz 35, veja bem aqui, tá? Que eu achei lá em cima, né? H é 35, então quando o H é 35, veja aqui, ó, o μr é 1000. Então você vai pegar aqui o μr é 1000. Aí você vai utilizar a equação fornecida pelo enunciado. Então você tem que o μr é 1000, frequência 8 MHz, tá? 8 vezes 10 a sexta Hz. O K é o valor da constante 500, essa unidade. O ρ, 64,8 vezes 10 a menos 8, 1 metro. Pegando a equação fornecida, substituindo os valores, estão todos aqui. Fazendo as contas, tirando a raiz quadrada, você vai descobrir que esse comprimento de penetração vai ser 4,5 micrômetros. Questão 8, Unicamp. O sistema de imagem Street View disponível na internet permite a visualização de vários lugares do mundo através de fotografias de alta definição tomadas em 360 graus no nível de rua. A. Em uma câmera fotográfica tradicional, a imagem é gravada em um filme fotográfico para posterior revelação. A posição da lente é ajustada de modo a produzir a imagem no filme colocada na parte posterior da câmera. A lente, ela varia, aqui está a parte posterior da câmera, então você aproxima ou afasta a lente de onde está colocado o filme. Considere uma câmera para a qual um objeto muito distante, praticamente no infinito, fornece uma imagem pontual no filme numa posição pelinha igual a 5. Então quando o objeto está muito afastado, a imagem está numa posição 5 centímetros da lente. O objeto é então colocado mais perto da câmera em uma posição P 100 centímetros. Posição P 100 centímetros, você trouxe ele de bem longe para cá. Nesse caso, a distância entre a lente e o filme é ajustada até que uma imagem nítida real invertida se forme conforme a figura. Então está aqui o pelinha, imagem real invertida, distante pelinha no filme, né, distante pelinha da lente. Obtém a variação da posição da imagem pelinha, decorrente da troca de posição do objeto, quando ele passa de um bem longe para a posição pelinha. Resolução. A. O enunciado fornece que um objeto muito distante, no infinito, impróprio, fornece uma imagem pontual no filme uma posição pelinha 5. Mas nós sabemos que quando o objeto se encontra muito afastado, os raios de luz chegam paralelos. Aí esses raios de luz sofrem refração na lente e vão convergir no foco. Então, esse ponto aqui que ele forneceu, que está a 5 centímetros, é onde está a imagem de um objeto bem distante. Então, um objeto bem distante, a imagem dele está sobre o foco e ele está a 5 centímetros da lente. Aí você pega o objeto
traz ele para 100 centímetros da lente. Quando a imagem é nítida, está sobre o filme. A distância entre a lente e a imagem é a pelinha que ele está pedindo. Portanto, o que você tem? Você tem que o f é 5 centímetros, que é a distância focal. Você tem que o P é 100 centímetros. E o pelinho ele está pedindo que vai ser a nova posição da imagem quando o objeto está a 100 centímetros da lente. Jogando na equação de Gauss, 1 sobre F, 1 sobre P mais 1 sobre P', 1 sobre 5, 1 sobre 100 mais 1 sobre P', 1 sobre 5 menos 1 sobre 100 é igual a 1 sobre P', tira o mínimo que é 100, resolve lá em cima, 20 menos 1 é igual a 1 sobre P'. Portanto, o P' vai ser 100 sobre 19, eu fiz os cálculos e eu achei que é aproximadamente 5,26 centímetros. Quem é esse 5,26 centímetros? É a distância da imagem quando agora o objeto está a 100 centímetros. Portanto, a imagem passou, quando o objeto está longe, bem longe, estava na posição 5 centímetros. Agora, aproximou o objeto, colocou ele a 100 centímetros da lente, a nova imagem passou 5,6. De quanto variou? Variou de 5,26 menos 5, que vai dar 0,26 centímetros, que é o que ele está pedindo. Letra B. Trata-se de associação de capacitores. Nas câmeras fotográficas modernas, a captação da imagem é feita normalmente por um sensor tipo CCD. Esse tipo de dispositivo possui trilhas de capacitores que acumulam cargas elétricas proporcionalmente à intensidade da luz incidente em cada parte da trilha. Considere um conjunto de 3 capacitores de mesma capacitância, que vai 0,6 picofarad, ligados em série, um em seguida do outro, conforme a figura. Se o conjunto de capacitores é submetido a uma diferença de potencial de 5 volts, então os 3, o conjunto está submetido a esse V aqui, que é de 5 volts. Qual é a carga elétrica total acumulada no conjunto? Resolução. Quando os capacitores estão associados em série, a capacitância do capacitor equivalente, SEC, que é eu tirar os 3 e colocar um único no lugar, o efeito vai ser o mesmo, é fornecida por 1 sobre o capacitor equivalente. A capacitância equivalente é 1 sobre um deles, mais 1 sobre a do outro, mais 1 sobre a do outro. Então, 1 sobre a capacitância equivalente vai ser 3 sobre C. Então, 1 sobre o capacitor equivalente vai ser 3 sobre 0,6 picofarad. Portanto, a capacidade do capacitor equivalente é 0,2 picofarad. A quantidade total de carga armazenada no equivalente, que é esse que substitui todos, tem o mesmo efeito, tá? É quando ele é submetido à tensão de 5 volts, no caso do exercício, vai valer. Então você tem capacidade equivalente 0,2 picofarad, a tensão que ela está submetida a 5 volts e a carga total que é pedida. A fórmula é que ela vale Q sobre V, capacitância equivalente é Q sobre V. Então 0,2 pico vai ser Q sobre 5, então a carga total acumulada vai ser 1 picocoulomb. Acontece que quando eles estão, a característica da associação de capacitores associados em série, quando estão associados em série, a carga armazenada no capacitor equivalente é a mesma que a carga armazenada em cada um deles. Então, cada um deles vai ter essa carga aqui, 1 picofarad, que é a mesma que a do capacitor equivalente.